Microfone funcionando, Lucas? Oi, funcionando? Mais alto eu falo mais alto, estou tímida só agora. Muito bom dia a todas as pessoas que nos acompanham na segunda edição do Fórum Marista de Tecnologias Educacionais. Quero que todos vocês se sintam bem-vindos em casa, na nossa família, na nossa instituição. Vale lembrar que esta segunda edição do Fórum, ela chega em um momento estratégico do Brasil Marista. Por quê? Porque ela compreende esse esforço contínuo que nós, no Brasil Marista, temos feito para acompanhar todas as mudanças tecnológicas e o impacto que esse avanço e essas mudanças eles trazem para nossas unidades, para os nossos processos de ensino e aprendizagem. É também importante falar que nós do Brasil Marista, portanto, a gente não para. As províncias, junto com o Brasil, têm somado esforços para encontrar e publicizar também inúmeros projetos inovadores que nós já temos presentes nas nossas unidades. Projetos que estão pensados, elaborados e acompanhados por professores, por gestores, pelas pessoas que estão nas bases das províncias e nas nossas unidades. Este fórum também tem esse objetivo, publicizar, mostrar, trocar experiências com esses projetos inovadores que já estão presentes na nossa rede. Um terceiro elemento que eu gostaria de destacar é que este fórum, esta segunda edição do Fórum Marista de Tecnologias Educacionais, aponta ou acena para o que eu poderia chamar de um duplo futuro. O primeiro futuro, o futuro do próprio mundo, que avança, que evolui, que está em movimento. O segundo futuro, o futuro institucional, que se insere nesse futuro maior do mundo. O nosso futuro institucional, tudo o que ele pleiteia, tudo o que ele traz, é o desejo que cada um de vocês também contribui para se tornar contemporânea ao primeiro futuro, que é o futuro do mundo. Nossa instituição não para de evoluir, ela não para de acompanhar o mundo. Para quê? Para que nós sejamos pessoas, uma instituição contemporânea ao tempo que a gente vive. Assim como foi no tempo de Marcelino Champagnat. Ele sonhou um instituto e quis que esse instituto fosse contemporâneo à época que ele estivesse passando. Nesse segundo futuro, que é o futuro institucional, o nosso desejo é de que ele seja brilhante, que ele seja radiante e que ele ilumine de alguma forma os projetos das crianças, adolescentes e jovens que estão aí na nossa unidade com cada um de vocês. É importante dizer que as crianças se sintam, também elas, fortalecidas, esperançosas com nossos projetos e esses processos de ensino-aprendizagem que são alavancados por esse avanço tecnológico. Nós estamos preparados para esse futuro. Nós, maristas do Brasil, estamos atentos e ao dia com todas as mudanças que estão acontecendo. Que venha esse futuro, que ele chegue em nossas unidades, que ele chegue lotado de esperança, de vida, para cada uma das crianças e adolescentes e os jovens que estão conosco. Eu quero desejar, neste dia de fórum, que seja uma experiência maravilhosa para cada uma das unidades que está conectada hoje conosco, para cada educador que evolui também com os seus projetos, com o tempo, e, sobretudo, pedir, lembrando da pessoa de Maria, que esse fórum seja também um momento de espiritualidade, de troca, de crescimento institucional. Cada passo que nós damos em nível educacional, em nível de gestão, ou como neste fórum que salientar, no nível tecnológico, é um passo a mais que a gente acredita que dá como projeto institucional, como projeto de reino. Então, eu gostaria e desejo, do fundo do coração, que essa segunda edição do Fórum de Tecnologia Marista de Tecnologias Educacionais seja uma experiência nova, fortalecedora do que a gente tem de melhor na nossa rede. Cada um de vocês
com seus projetos. Bem-vindos, bem-vindas ao nosso trabalho, que seja um dia bonito, que seja um dia proveitoso, de muita troca de experiências e de muita também esperança. Que Maria e Marcelino nos acompanhem nesta segunda edição do Fórum Marista de Tecnologia Educacional. Bom dia e bom trabalho a todos. Bom dia a todas e todos. É uma alegria, irmão, estar aqui participando desse segundo Fórum de Tecnologias Educacionais. Acho que esse movimento que une as 3 províncias se faz cada vez mais importante para que juntos possamos avançar num uso mais efetivo, mais qualificado, né, e que tenha mais significado para as crianças e jovens que estão nas nossas unidades. Antes de falar de futuro, eu queria falar um pouquinho do presente. Nós temos hoje vivido muito a presença da tecnologia nas nossas vidas. As experiências digitais, elas estão cada vez mais presentes. E isso tem influenciado nossas expectativas e as nossas necessidades, cada vez mais. A nossa relação com o mundo mudou. Hoje, para ir ao banco, nós não precisamos, para fazer uma operação bancária, a gente tem isso à palma da mão, né? Existem até bancos que não têm mais unidade física. A nossa relação com o entretenimento mudou. Ele está muito mais personalizado, muito mais customizado. A comunicação ficou mais rápida, né? Mais ágil. O dia que um WhatsApp fica fora do ar, vira um caos na vida das pessoas. Essas experiências que as crianças, os jovens, as famílias das nossas unidades, elas têm com essa tecnologia digital, elas têm cada vez mais provocado comparações em relação à experiência vivida na escola, né? Como essa tecnologia digital impactou tanto a nossa vida e a escola, como se posiciona nesse cenário, né? E, além disso, as crianças cada vez mais têm usado as tecnologias para o seu aprendizado formal, mas muito mais para o seu aprendizado informal. É incrível como nós vemos os pequenos já falando uma linguagem, às vezes um vocabulário que eles veem na internet. E isso tem trazido desafios importantes para os limites que a escola tem. E eu quero falar um pouco desses desafios. Claro que são muitos desafios, mas eu vou me atentar aqui em 3. Nesse contexto, né, que nós vivemos, que ele é alterado continuamente pelo uso das tecnologias, a gente tem 3 desafios que eu vou falar aqui, dentre todos eles, que é o engajamento, a relevância e o equilíbrio. O desafio da escola, nesse cenário, é se tornar e ser cada vez mais engajadora. Então, como, nesse cenário, a gente consegue fazer com que as crianças se engajem em atividades? Então, é necessário que, cada vez mais, a gente tenha experiências autênticas, que possamos promover experiências mais autênticas de aprendizado. Porque nas pesquisas já trazem que, quanto mais engajado, tanto professores como aluno, nesse contexto de colaboração digital, existe uma relação positiva e estatisticamente significativa com os resultados acadêmicos e as competências socioemocionais, como autogerenciamento e consciência social. Um segundo desafio é se manter relevante nesse cenário, né? Como fazer parte desse ecossistema de aprendizado num cenário tão tecnológico? É visto que se fala muito, as pesquisas têm trazido a necessidade de uma aprendizagem mais personalizada, mais otimizada, né? E que a tecnologia tem condições de escalar. E ela pode ter um papel importante aí numa mudança de um modelo padronizado para um modelo mais centrado no estudante, né? Mais concentrado nas suas necessidades individuais, e com ênfase nas competências socioemocionais, acadêmicas, mas também tecnológicas. O uso de dados ele vai se fazer cada vez mais necessário. A gente gera muita informação e a gente não tem trabalhado significativamente com essas informações. Então, nós temos uma oportunidade, ao mesmo tempo que temos um desafio, né, que é se manter relevante, temos uma oportunidade no uso das tecnologias de usar dados para personalizar um pouco mais a experiência do nosso estudante nas unidades e na escola em geral. A gente fala muito dos benefícios da tecnologia, mas a gente também tem que pensar nos
no efeito que hoje já é um pouco mais nocivo. A escola tem uma necessidade e uma função social importante de desenvolver a cidadania digital e preparar as crianças, jovens e até adultos para atuarem nesse mundo com ética, com saúde e com segurança. Falamos sempre de todos os benefícios que a tecnologia traz, mas começamos a ver os efeitos nocivos dessa tecnologia e da presença dela nas nossas vidas. Podemos falar sobre fake news, por exemplo. Quantas as competências lá, que eu falei agora há pouco, da relevância da escola, competência acadêmica, tecnológica, elas vão ajudar as pessoas a conseguirem diferenciar um conteúdo falso de um verdadeiro. A dependência tecnológica, que já é uma realidade, a Organização Mundial da Saúde já considera o vício em jogo uma doença, né? Então, está trabalhando em cima disso. A Sociedade Brasileira de Pediatria já recomenda que as crianças com menos de 2 anos não sejam expostas às telas, porque isso traz prejuízos, né, cognitivos. As escolas estão recebendo muitas crianças com dificuldades na linguagem, no desenvolvimento da linguagem. Os crimes digitais, que são cada vez mais presentes de diferentes natureza, né? A superexposição nas redes, tanto de crianças como de jovens e até mesmo de adultos, né? Hoje você consegue acompanhar a vida de todo mundo, você sabe onde as pessoas estão, onde elas moram, para onde elas viajaram. Um fato bem curioso que nós vimos numa conferência, num documento do Gartner, é que os casos de pedofilia, as imagens compartilhadas e usadas nos casos de pedofilia, são, na maioria das vezes, compartilhadas pelos avós. Então, vejam como a nossa relação com o mundo e com a sociedade mudou. Os nossos avós, que antigamente, né, até há pouco tempo, e falam ainda, não conversem com estranhos, são os mesmos que estão compartilhando as nossas fotos, as fotos das crianças, com estranhos. Então, nós temos como escola uma responsabilidade também de desenvolver uma cidadania digital para que a gente possa atuar no mundo mais justo, mais digno, né, e com respeito aí às pessoas. Bom, eu não vou me alongar, porque acho que o nosso dia hoje vai ser cheio e com muita novidade, com a partilha dos colégios. A nossa próxima mesa também, que vai trazer um pouco das tendências do futuro. Claro que nós temos, em relação a todos esses desafios, muitas oportunidades, né? Porque as tecnologias estão aí também para nos ajudar a fazer aquilo que a gente não consegue fazer sem ela. Acho que esse é o maior princípio, né, do uso das tecnologias. Temos algumas tendências relacionadas à inteligência artificial, à realidade virtual, à automação dos processos, né, principalmente na área de TI, que isso vem muito para agregar e conseguir estruturar esse ecossistema tecnológico mesmo nas escolas. Mas esse assunto eu vou deixar para a próxima mesa, que vai trazer aí algumas tendências bem importantes e alguns desafios também e oportunidades que nós temos. E seguramente, Carol, nós vamos encontrar nessa segunda edição do Fórum respostas, caminhos concretos e projetos já em andamento para aumentar nosso engajamento, a nossa relevância e também equacionar entre o uso consciente das tecnologias e o seu excesso. Então, a gente espera que as mesas neste dia tragam respostas e experiências que nos ajudem a avançar nesse sentido. Aproveitamos para agradecer a todas as unidades que estão presentes e a disponibilidade dos professores que hoje estarão aqui conosco para partilhar essas experiências. Muito obrigada a todos e todas que estão aqui, presencialmente e digitalmente. Bem-vindos todos.
Bom dia a todos. É com muita alegria que damos início às atividades do nosso segundo Fórum Maristas de Tecnologias Educacionais. Antes de iniciarmos as nossas atividades aqui na nossa mesa, eu gostaria de dar um pequeno aviso a todos. Nós teremos um momento de debate com o nosso palestrante, que vai acontecer às 9h55. Em cada escola, em cada unidade, vocês podem enviar as perguntas, as reflexões, as questões que são de interesse da sua escola ou de interesse pessoal, que às 9h55 nós faremos essa abertura. Em cada escola também tem uma pessoa designada para poder enviar essas mensagens, essas perguntas, por meio da nossa plataforma. Meu nome é Leonardo Soares, eu sou membro da Comissão de TI e TE do Brasil Marista e vou mediar aqui a mesa junto com meu amigo, com meu colega Juliano Burkett, que é coordenador da área de TI das organizações religiosas ou da organização religiosa da Província Marista Brasil Centro-Sul. E, completando a mesa, é com muita honra que recebemos aqui o nosso palestrante do dia, que é o Pedro Pontes. Pedro Pontes é formado em Engenharia Mecânica pela PUC-Rio, com MBA na COP UFRJ e cursos de extensão na Columbia University de Nova York. É executivo da empresa Accenture e responsável pela prática de consultoria educacional e pelo relacionamento e desenvolvimento de negócios com organizações educacionais, tanto públicas quanto privadas. Atua junto a instituições de ensino superior, médio e fundamental e também com instituições sem fins lucrativos, ONGs, fundações e institutos. Ao longo de mais de 18 anos de atuação na Accenture, foi responsável por diversos projetos de transformação em grupos educacionais no Brasil, com foco em elaboração e execução de estratégia digital da organização, incluindo revisão de modelos de gestão e posicionamento de mercado, revisão de serviços e experiência do aluno e professor, assim como impacto sobre o modelo da organização e implementação de uma cultura digital. Pedro, seja muito bem-vindo à nossa casa e, a partir desse momento, a fala é sua. Obrigado, Luciano. Obrigado. Eu acho que é uma enorme honra estar aqui com vocês. O momento de debate, de discussão sobre o futuro da educação é extremamente empolgante, motivante. Eu acho que a gente tem como trabalho no mundo da educação e junto a instituições de ensino, a gente tem um desafio de olhar para o futuro e conectar esse futuro para os nossos alunos, para os objetivos de desenvolvimento dos nossos alunos. Então, eu acho que a instituição de ensino, nesse contexto, ela tem, na verdade, um duplo desafio. Um, de se posicionar como uma instituição do futuro, e dois, de preparar o profissional do futuro, de construir esse futuro. Então, é um pouco do que eu queria falar hoje, passar um pouquinho sobre qual é a nossa visão como uma instituição que participa da transformação digital do mundo educacional e como a gente enxerga que essa transformação digital afeta as instituições de ensino e afeta o jovem, esse futuro profissional que vai ser um novo integrante da sociedade que vai construir essa nova realidade. Tá? Para falar sobre isso, eu queria dar um passo atrás e falar um pouquinho sobre como está a nossa realidade, como está hoje o cenário global de educação. Tá? A gente enxerga que educação é um tema relevante em todo o mundo. O investimento em educação no mundo inteiro, ele cresce significativamente ano a ano. A gente imagina que daqui a alguns anos, em 2030, esse investimento global em educação possa chegar a um valor na ordem de 10 trilhões de dólares. Isso contemplando todo o investimento nos países, tanto desenvolvidos quanto em desenvolvimento. E a gente enxerga que no Brasil, esse investimento ele é um investimento muito elevado, correspondendo a 6% do PIB. Mas nem sempre o investimento em educação ele acontece de forma equivalente ou traz o retorno esperado necessariamente em todos os sentidos. Então, o que a gente observa é que, em pesquisas que existem no mercado, mostram que a educação básica ela traz um retorno do investimento em educação maior do que o investimento em educação superior.
né? Isso porque a formação da educação básica, a construção do ensino básico em qualquer país, ele é fundamental para o estabelecimento da sociedade, para a construção de um cenário econômico e social sólido para o desenvolvimento daquele país. Mas o que a gente vê no nosso país, aqui no Brasil, ainda é um cenário não tão equilibrado com o cenário dos países desenvolvidos. Enquanto nos países desenvolvidos o maior investimento se dá em educação básica, no Brasil a gente ainda tem um investimento muito elevado em educação superior. Existem tendências, existem projetos para provocar essa inversão de investimento, mas é o quadro que a gente tem aqui no nosso país. A gente acha que é um dos fatores que ainda restringe um pouco do desenvolvimento. Mas quando a gente fala de investimento em educação, a gente não está falando só em investimento em instituições de ensino, em sala de aula, a gente está falando também em inovação. Então, um dos temas mais relevantes hoje no mundo da educação é o crescimento das startups voltadas para a educação e como elas estão trazendo um novo cenário, uma nova realidade para toda essa prática acadêmica dentro e fora da sala de aula. E o que a gente vê é que, nos últimos anos, o investimento em startups de educação mais que triplicou. Aqui a gente tem o número de 2017, 2018, esse número dobrou novamente, chegando na ordem de 18 bilhões de dólares no mundo todo. E esse investimento em startups ele está, no mundo, ainda, vamos dizer, liderado por dois países, pela China e pelos Estados Unidos. No quadro geral, o maior investimento em startups ele acontece voltado para os consumidores em geral, quer dizer, o aluno direto, o consumidor da vida acadêmica, da experiência acadêmica, e também o mundo corporativo. As instituições de ensino ainda não são um alvo preferencial, vamos dizer, do investimento em educação, em startups e inovação. No Brasil, já tem um cenário um pouco diferente. A educação básica é o foco principal do investimento em startups. Aqui é um relatório recente da Associação Brasileira de Startups. E o que a gente vê é que, dentro dos temas de investimento em startups, ele ainda está concentrado nos temas mais básicos da operação de instituições de ensino básico, né? Tanto no sistema gerenciador de conteúdo quanto gerenciador educacional. Temas mais específicos, temas mais avançados, como plataformas adaptativas e jogos, ainda tem muita estrada para desenvolvimento, para crescimento, e o que a gente enxerga é que, na verdade, esse cenário ele só mostra que existe uma oportunidade inicial em ajudar a auxiliar a operação, auxiliar o dia a dia da instituição de ensino antes de transformar a experiência da sala de aula. Mas isso está acontecendo, a mudança de comportamento na sala de aula está acontecendo, e a mudança, porque quem está liderando essa discussão e essa transformação é o próprio aluno. O aluno hoje, quando procura por uma instituição de ensino, ele não considera mais apenas o Enem, mas ele considera diversos fatores, como a reputação da escola, a qualificação dos professores, como a gente já conhece, mas tem outros fatores novos, como o uso de tecnologia, atividades extracurriculares, a opinião dos estudantes. São mudanças de comportamento na escolha de uma instituição de ensino que começam a acontecer com uma nova realidade, com um novo cenário social. Isso passa a influenciar, inclusive, a tomada de decisão por uma escola, por uma instituição de ensino. Tá? No Brasil, a gente ainda tem um cenário desafiador, a gente tem uma redução da população de 2 a 18 anos, e essa redução está vindo simultânea a uma redução também do número de alunos dentro da escola. Infelizmente, essa redução ela não traz um equilíbrio maior, a gente continua com um número de alunos muito grande fora da escola, então isso mostra o tamanho do desafio na educação básica no Brasil. E mais um indicador nesse sentido, a gente vê que a gente tem ainda muitos pontos a desenvolver, tanto
no ensino médio quanto creche, para atingir as metas do Plano Nacional de Educação. A gente tem hoje o ensino fundamental já acima da meta, mas o ensino médio, principalmente, ele tem uma lacuna muito grande a ser preenchida e ainda existem, então, espaços, projetos a serem desenvolvidos para suprir com essa deficiência no nosso país. E isso é visto lá fora, isso quando a gente analisa os indicadores do PISA, a gente percebe como o Brasil está atrás dos países desenvolvidos, né, sendo muito questionado sobre os métodos de ensino, e a nossa academia na visão regulatória e no método de ensino muito voltado para pouco para a conceituação, para a construção de um raciocínio abstrato e muito mais voltado para métodos, vamos dizer assim, não adaptados à realidade digital, não adaptados à nova economia, onde a gente espera que um profissional tenha um raciocínio lógico, crítico, um raciocínio científico, e são mudanças no comportamento que devem ser absorvidas ainda por toda a nossa realidade educacional. Essa nova realidade, ela pode ser questionada sobre a capacidade ou preparo do país em receber essa transformação, uma mudança de paradigma, mas o que a gente vê é que, na verdade, o país está preparado para essa mudança, para uma grande mudança na forma de ensinar, na forma de receber conteúdo, na forma de acessar o ensino. A gente vê que o país hoje é um país conectado, em todas as regiões o índice de penetração de internet, de celular, já é muito elevado. Aqui existe um mito de que talvez o ensino à distância ou recursos tecnológicos para ensino ou para outros serviços sociais possa ser limitado com acesso restrito a celular. Isso se mostra irreal, esses números são de 2017, e a gente vê que, na verdade, o uso da internet pelos jovens ele é muito intenso, né? O que a gente vê é que existe um volume muito grande de jovens que acessam a internet pelo menos uma vez por dia, e um grande número deles acessam a internet apenas pelo celular, em todas as regiões desse país. Então, o que isso está querendo dizer? Que, na verdade, o país está preparado, está esperando uma transformação, e essa transformação precisa atingir a educação, né? E agora eu queria falar um pouquinho do que é essa transformação. O que as instituições de ensino estão vivendo e o que o mundo está vivendo como transformação digital. E a primeira grande pergunta que a gente coloca é: será que a gente entende o que é o digital? Será que a gente enxerga o que significa essa realidade digital? Eu vou passar um vídeo rápido para tentar colocar um pouco desse ponto de discussão. Once upon a time, business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected, where everything is equally excellent, performance is reaching perfection, there's only one space left to innovate in: you. Right now, you are a central point in the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that can learn and think. The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response? How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history? Are you driving change, or are you being driven by it? Disruption has become the new normal. With change, it's always gradually, then suddenly, well, things really have happening gradually. This change is exponential.
Everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These game changers will be even more important in the future, because machines are very good at simulating, but not at being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immerse yourself in the immediate future 5 to 7 years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change, but humans represent the why. The future is about holistic business model. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvements, but complete transformations, not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created. We will engage, relate, and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't happen. The future gets happen. The new work is to embrace technology, but not to become it. The future is in technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here. Então, o que esse vídeo propõe, na verdade, é que esse mundo digital, ele na verdade, ele é maior do que uma mudança em uso tecnológico ou a criação, o desenvolvimento tecnológico. Ele é uma mudança de mindset, é uma mudança na forma de pensar, que afeta o nosso comportamento, afeta a forma de interagir entre pessoas, interagir com a sociedade, e isso habilitado por tecnologia. Mas a transformação digital não é a nova tecnologia em si. A questão é como nós nos comportamos nessa nova realidade. E isso tem afetado o nosso dia a dia, nossa interação com os serviços. O que a gente observa quando a gente acessa um vídeo no Netflix, quando a gente faz uma pesquisa no Google ou usa um carro do Uber, a gente percebe como a nossa forma de interagir com esses serviços, a nossa forma de interagir na sociedade mudou. A facilidade com que você entra e sai no carro do Uber é diferente de como você usava o táxi. Agora, existe uma ruptura, inclusive, na forma de perceber essa mudança na sociedade e levar essa mudança para outras dimensões da nossa vida. Se o Uber é fácil de utilizar e de pagar, por que é tão difícil pagar a minha escola? Então, se é fácil acessar um conteúdo do Netflix, por que é difícil pesquisar ou acessar o conteúdo da minha sala de aula, que foi dado hoje na sala de aula, e levar isso para um ensino à distância, um ensino a qualquer momento? Então, o que a gente coloca é que, na verdade, essa mudança do ambiente digital, ele leva também a um novo comportamento chamado de expectativas líquidas. A sociedade ela passa a transferir expectativa de um serviço, de um contexto, para outro contexto. Então, essa mudança ela acaba fazendo com que a gente mude rapidamente de prestador de serviço. A gente vai procurar uma nova escola, a gente vai procurar um outro hotel, a gente vai procurar um outro ambiente que seja mais adequado à minha experiência, à minha expectativa de experiência
digital e vai abrir mão daquele modelo tradicional. A gente vai tender a deixar de usar o táxi, porque usar o Uber é muito mais fácil, e amanhã um outro serviço se torne mais fácil, a gente vai migrar também. O que a gente percebe é que isso está acontecendo na sociedade, 64% das mudanças que acontecem hoje, elas são levadas pela decisão em experiência do consumidor e não pela tradição de marca, pela relevância de marca. Isso acontece também na educação e isso está provocando um questionamento em termos do preparo das instituições de ensino e do ambiente para a construção dessas competências para essa nova realidade. O que a gente percebe que o mundo exige competências, exige uma formação que a gente ainda não está preparado para transferir, para formar nos nossos alunos. Muitos postos de trabalho vão demandar profissionais em perfis tecnológicos, em perfis comportamentais que a gente ainda não consegue construir em sua plenitude. Então, como essa mudança vai afetar a nossa forma de ensinar? Como essa mudança vai afetar o dia a dia e o novo mercado de trabalho? São provocações para a gente pensar que isso daqui que a gente chama de futuro, na verdade, já é realidade. Essa figura aqui, esse vídeo, é de um serviço de correios de uma das províncias na China, já totalmente automatizada, e ela teve uma redução em 70% no número de profissionais trabalhando nessa operação e mais que dobrou o volume operacional dela. Será que a gente está preparado para a nossa realidade? Será que a gente está construindo o novo profissional dessa nova economia? Fato, as pesquisas que a gente tem analisado mostram que 65% das crianças que estão hoje na escola vão desempenhar papéis que hoje ainda não existem, que hoje ainda estão em definição. Serão novas profissões, serão novos papéis, e a gente tem que não prepará-los para esse novo papel, mas prepará-los para criar o novo papel, para uma diversidade de papéis, diversidade de atuações que eles podem ter e que a gente ainda não sabe quais serão. Essas competências do futuro, elas envolvem criatividade, negociação, flexibilidade cognitiva, são temas que a gente aborda, talvez, algumas vezes, de forma suave, de forma não direta, mas que começam a se tornar mais críticos, né? Como foi colocado no vídeo anterior, as competências técnicas tradicionais, elas começam a se tornar menos relevantes, porque muito do que a gente faz hoje vai ser automatizado. Então, o lado emocional, o lado considerado soft skill, que não é mais nem um soft skill, são as competências humanas e comportamentais, passam a ser mais relevantes nessa nova economia, nessa nova sociedade. Então, a gente é questionado e é desafiado a pensar em quais serão essas novas competências e como preparar o profissional para essas novas competências. Porque os alunos já estão procurando por isso. Porque o novo profissional, o jovem, ele já procura um ambiente de velocidade, de uma cultura, de um mindset, uma forma de pensar mais digital, mais flexível. São os elementos dessa nova sociedade, dessa nova realidade, que já são os elementos relevantes na procura de um jovem pelo ambiente profissional, por uma empresa, por um ambiente de trabalho, um ambiente de desenvolvimento. Isso já é uma realidade hoje, né? E a gente hoje, até eu atuando com consultoria, buscando jovens para trabalhar no meu ambiente e junto aos espaços onde eu trabalho, eu me vejo desafiado, porque o jovem, quando ele procura o ambiente de trabalho, o jovem, quando ele procura uma instituição, ele não quer mais a instituição tradicional, ele quer modelos de trabalho flexíveis, que muitas vezes a gente não conseguiu ainda incorporar plenamente. Ele quer um espaço de desenvolvimento muito mais amplo do que a gente está preparado hoje para oferecer.
muitas vezes o jovem não quer mais procurar uma grande empresa, ele quer trabalhar num ambiente menor, mais dinâmico, com maior risco, sim, mas que oferece para ele a capacidade e a oportunidade de desenvolvimento muito grande. Essa já é uma realidade e hoje as instituições, o ambiente, o mercado já é desafiado a se preparar para essa nova realidade. Então, como instituição de ensino, como ambiente educacional, a gente está sendo desafiado a mudar de um modelo, vamos chamar, muito tradicional, padronizado, individualista, hierárquico, para uma sala de aula do futuro, para um ambiente mais personalizado, colaborativo, centrado no aluno, liderado pelo aluno, conduzido pelo aluno, conectando o mundo digital com o mundo físico, né, usando os recursos não tradicionais para buscar o aprendizado, somados àqueles recursos tradicionais tão familiares para a nossa vida acadêmica de poucos anos atrás, mas que já não serão apenas as ferramentas para a formação do profissional do futuro. Então, a cada dia, esse lado direito ele se muda, ele se recria, ele traz novidades e a gente é desafiado a entendê-los, a compreendê-los e aprender a inserir esses novos elementos do ecossistema na nossa forma de ensino, na nossa forma de aprendizado. Porque esse papel do aluno muda, o papel do professor muda, o professor passa também a ser desafiado a entender um aluno que se conecta, que percebe, questiona, ele tem acesso a qualquer informação, a qualquer lugar, ele consegue ter o ensino a qualquer momento, contínuo, dentro e fora da sala de aula. Então, o professor também é desafiado a buscar um novo papel, a buscar uma nova posição, a se tornar mais relevante, não só na visão ou no foco em conteúdo, mas buscando compreender uma experiência diferente de aprendizado, uma experiência diferente desse aluno e tentando construir, então, essa nova forma de aprendizado, uma nova dinâmica de aprendizado para esse aluno do futuro. Essa experiência, ela já é uma realidade, né? A pergunta que a gente se faz hoje é: será que a gente está preparado para esse jovem que se comporta de forma diferente, esse jovem que vai entrar na sala de aula já 100% digital, com uma forma diferente de interagir com a sociedade, uma forma diferente de pensar? E será que o nosso método de aprendizado ele vai engajá-lo? Será que a gente vai ser capaz de manter o aluno dentro de sala de aula e trazer o que é relevante para ele como profissional, como um ser humano dessa futura forma de pensar, forma de interagir dessa nova sociedade? Essa mudança está acontecendo em toda a cadeia de valor da educação. A gente percebe que isso não é uma mudança restrita à sala de aula, restrita ao ensino superior. O ensino básico muda radicalmente, os jovens estão buscando mudanças, e isso muda o mundo editorial, isso muda a curadoria, toda a parte editorial, geração de conteúdo educacional. Então, as mudanças serão muitas em toda a economia, em toda a cadeia de valor da educação, e a gente tem que entender como essas mudanças trazem oportunidades para essa transformação, para que a gente traga uma experiência, no final das contas, uma experiência de ensino mais preparada para essa nova realidade. A gente fala muito, a gente vai falar hoje, e no dia a dia a gente enxerga todas as tecnologias digitais, como a inteligência artificial vai afetar ou afeta o nosso ensino, como as tecnologias de conversação, a avaliação digital, o aprendizado adaptativo, realidade virtual aumentada, como é que eles vão mudar essa nova forma de aprendizado e de construção de ensino. Mas isso anda aliado a uma nova forma de construir o dia a dia da experiência acadêmica.
Isso muda a forma como o aprendizado se torna mais imersivo, as classe de aula começa a trazer o modelo de classe invertida, gestão escolar em rede, usando blockchain, usando tecnologias de integração, quebrando os paradigmas dos muros da instituição de ensino, um aprendizado colaborativo, né, o ensino personalizado, que é um dos temas mais falados hoje, né, gestão integrada de stakeholders, que quer dizer conectar a escola com os elementos fora da escola e que complementam a experiência de aprendizado e como é que isso faz parte de um novo modelo de aprendizado. Esse mundo ele vai mudar cada vez mais. A nova tecnologia ela vai ser incorporada e algumas vezes vai ser substituída no dia seguinte. O que a gente precisa entender é que esse mundo passa a ser dinâmico. Ele passa a cada vez mais construir novas soluções, construir uma nova forma, um novo recurso, um novo device, uma nova tecnologia, mas que pode ser substituída daqui a pouco. E a gente precisa estar preparado a aprender a lidar com ela e também a substituí-la quando relevante. Porque esse ecossistema ele muda muito rápido. O número de startups em educação no mundo ele cresce assustadoramente a cada dia. Então, como acompanhar? Como conhecer tudo o que se passa e conhecer qual é a melhor startup para aquele meu problema? Como eu vou interagir e construir uma parceria com essa instituição? Na verdade, o nosso desafio é maior, o nosso foco é a sala de aula e a gente tem que entender que essas ferramentas, esses parceiros, eles complementam elementos, complementam lacunas, nos oferecem flexibilidade para que a gente dê foco ao que é realmente relevante, que é a experiência acadêmica, a experiência de aprendizado, uma nova vivência na sala de aula. E a gente precisa aprender a lidar com esse ecossistema, a escutar esse ecossistema e trazer o que for relevante para o nosso dia a dia. Quando a gente fala dessa transformação, então, na verdade, a gente propõe que a gente olhe as grandes tendências, as grandes mudanças de comportamento que acontecem na sociedade e nessa vida acadêmica e, aos poucos, quando relevante, selecionar aquele parceiro que é o mais adequado, o parceiro que é mais apropriado para aquele pedaço da experiência acadêmica. Seja quando a gente fala no modelo inclusivo de ensino, onde a gente vê a mudança na forma de consumo dos recursos educacionais, dos livros. Quando a gente fala da personalização do ensino, onde a gente traz um ensino mais focado no aluno e mais individualizado, construído especialmente para aquele aluno que demonstrou determinadas dificuldades, a gente passa a conhecer melhor e construir com mais facilidade o ensino adequado para os seus desafios. Quando a gente olha para a oportunidade em trazer uma experiência de ensino a qualquer momento, em qualquer lugar, quando a gente enxerga que, na verdade, a educação ela é uma indústria onde a geração de dados está em qualquer lugar. Ela acontece em todos os momentos. E todos os dados gerados pelos nossos alunos, pelos jovens, eles são relevantes para a experiência de aprendizado. Então, a gente é desafiado a entender esses dados e passar a construir decisões, construir o ensino, construir o aprendizado, construir o dia a dia da escola em cima de dados, em cima de informações, que a gente já vê em outros segmentos da sociedade e agora a educação precisa também se incorporar nessa nova realidade. E olhando para a eficiência, olhando para a simplicidade, olhando para uma experiência fluida, uma experiência suave, focada no aluno.
quando a gente fala dessa mudança de paradigma, de fato, hoje as grandes editoras do mundo, elas já se veem desafiadas a enxergar esse aprendizado de uma forma diferente. Aqui a gente fala da mudança da procura do recurso didático para substituindo a compra, buscando outros recursos digitais. Recentemente teve uma fala do presidente global da Pearson, né, uma das maiores editoras do mundo, e ele falou: o meu negócio, daqui a pouco ele vai ser um negócio 100% digital e eu vou deixar de vender livros didáticos como eu sempre vendi. Aquele livro de 100, 200, 300 dólares para uma especialização, ele vai deixar de existir, vai deixar de ser comprado como ele é comprado hoje. Então eu tenho que me preparar para essa nova realidade, seja alugando, seja fazendo download, seja pegando emprestado, seja fazendo vários desses recursos. Eu tenho que me preparar para o ensino adaptativo, eu tenho que me preparar para personalizar e construir uma jornada de aprendizado específica, individualizada, onde a história do aprendizado daquele aluno ela se soma a elementos da vivência acadêmica, do dia a dia dele, dentro da sala de aula e fora da sala de aula, e como ele vai construir uma jornada de aprendizado individualizada, 100% personalizada, propondo, entendendo quais são os desafios, entendendo quais são as fragilidades e propondo um método de desenvolvimento mais adequado à sua visão, à sua realidade. A gente é desafiado a enxergar todas essas tecnologias como a gamificação, né, os jogos, vídeos, realidade aumentada, realidade artificial, colaboração, como é que eles vão se somar como recursos no método de aprendizado, com foco em um aprendizado em qualquer lugar, a qualquer momento. Então, a gente complementa, a gente tem a possibilidade de usar esses recursos, essas ferramentas, para complementar a experiência de aprendizado e levar esse aprendizado para fora da sala de aula, para fora do horário tradicional e, na verdade, construindo uma nova realidade de aprendizado a qualquer momento, em qualquer lugar. Como eu falei, na verdade, o mundo educacional ele tem uma oportunidade enorme de entrar nessa economia de dados, nessa nova realidade do uso de dados para a construção da experiência de ensino. Aqui a gente observa rapidamente como as grandes empresas de tecnologia do mundo utilizam muitos dados, quanto maior o uso de dados, mais à direita. E como aquele dado é utilizado no negócio está na vertical. Então, o que a gente vê é que as empresas tecnológicas elas estão super avançadas no uso de dados e como as empresas, aqui editoras, mas as instituições de ensino estão até um pouco mais à esquerda, elas ainda estão entrando nessa realidade, ainda estão aprendendo a lidar com dados e tem uma oportunidade muito grande. Tem um espaço, uma avenida de desenvolvimento, de oportunidades para aprender a lidar com dados e trazer esses dados para o dia a dia da instituição de ensino. E no final, o que a gente foca, o que a gente quer observar é, na verdade, a construção desse novo comportamento, construção das novas competências. E esse desafio ele passa também por entender quais são esses novos comportamentos, quais são as nossas novas competências e que elas têm que fazer parte também dos nossos colaboradores. Elas têm que fazer parte também do nosso professor, dos nossos diretores de escola, do profissional que atua em toda a cadeia de ensino, em toda a cadeia acadêmica de aprendizado e trazer essa mudança de comportamento para o nosso dia a dia, para a vivência dentro da sala de aula, mas a vivência na instituição de ensino. A cultura digital, a nova forma de pensar e de enxergar a sociedade e o dia a dia da economia digital, ela tem que fazer parte também, tem que ser refletida no profissional da instituição de ensino. Isso que a gente fala é a construção de um DNA digital, é a construção
de competências, de valores, de uma forma de pensar diferente, já adequada a essa nova sociedade, onde a gente lida de forma mais suave com o testar e o aprender, mas não só na sala de aula, também fora da sala de aula, mas dentro da instituição. Eu vou testar novos modelos e vou aprender com esses novos modelos, vou ser visionário, vou trazer inovação, eu vou estar aberto à mudança, eu vou utilizar intensamente tecnologia, utilizar intensamente dados, orientado a dados, eu vou trazer a colaboração. São os elementos dessa cultura digital, são os elementos desse comportamento digital e que tem que fazer parte do nosso DNA como profissional de aprendizado, profissional da vida de ensino de um aluno, e que a gente tem que ser espelho também dessa nova realidade, porque ele tem que enxergar na gente um exemplo e uma pessoa que entende essa nova sociedade, entende esses novos valores e que sabe trazer esses novos valores para o aprendizado e para a jornada de aprendizado desse jovem. Então, essa é a mudança na sociedade. Eu queria agora passar rapidamente por alguns exemplos onde essa mudança vem acontecendo no ambiente de educação e como algumas instituições estão aprendendo a lidar com essa nova realidade. Primeiro caso, na verdade, não é nem de uma instituição de ensino, mas, como eu falei muito de startups, como as startups elas estão desafiando esse modelo tradicional de aprendizado, esse modelo tradicional da escola que a gente conhece. O que a gente tanto olha nessa tela? Ela tá aprendendo alguma coisa, ela tá jogando. Eu respondo duas coisas. Nossa geração não é X, Y ou Z, é alfa. É uma geração multitask, multitela. A gente aprende de um jeito diferente, interativo. Se você ainda não percebeu isso, tem gente que já. Play Kids é uma plataforma com desenhos, jogos, livros, mais para o seu filho aprender se divertindo. Play Kids, diversão que ensina. A Play Kids nasceu como uma plataforma de jogos. Ela não nasceu com ambição de se tornar uma referência ou uma plataforma 100% voltada para a educação, mas ela começa a demonstrar essa jornada, entrar nessa jornada, à medida que ela evolui e se torna relevante no mundo digital. E o que a gente vê é que, na verdade, uma startup, foco 100% tecnológico e no entretenimento, entendendo que a oportunidade de ligação, entretenimento e educação existia, ela começa a criar uma jornada de mudança e de entrada no mundo acadêmico, no mundo do aprendizado, e expandindo e diversificando seus modelos de serviço, até construindo diversos projetos. Vocês devem conhecer muitos deles, inclusive projetos voltados para o mundo corporativo, ligando o desafio da educação e da vivência com o aprendizado e os desafios do ambiente de trabalho. Então, é um exemplo de uma startup que entrou pelo lado, vamos dizer, entrou sem um foco direto no aprendizado e acaba ameaçando o modelo tradicional de ensino, trazendo toda a realidade, toda a oportunidade que o mundo digital nos traz para dentro da experiência de educação. Tem um outro caso aqui, que é do Peru, na verdade, nosso vizinho, onde a construção de uma nova forma de aprendizado, uma nova forma de viver a experiência dentro de sala de aula e da escola, ela era necessária. O Peru estava com um problema na qualidade acadêmica e na expansão de escolas, então surgiu esse projeto em 2010 de construção de uma escola chamada Inova, que tinha alguns desafios. O desafio principal dela era atender uma população de baixa renda, mas, simultaneamente, trazer alta qualidade de ensino. Eles fizeram um projeto enorme
de revisão da experiência do aluno, um foco em experiência, em design de experiência em sala de aula, fora da sala de aula, observando como outros mercados estavam mudando a sua forma de consumir serviços, como varejo, hotelaria, saúde. Trouxeram as melhores práticas dessas diversas economias, desses diversos modelos de serviços para dentro da experiência acadêmica e construíram essa escola, que é uma escola com um altíssimo aceitação, altíssima qualidade acadêmica, mas que custa apenas $100 por mês. Então, os índices de aceitação, os índices de aprovação são elevadíssimos, mas a escola tem um custo considerado extremamente baixo frente a todos os concorrentes privados daquele mercado. It's a tragedy that outside school kids are that's coming. We're entering a world where there's not a lot of value on just kind of sitting there and doing what you're told. Increasingly, a computer could do that kind of stuff. We are eventually going to create a new model of education suited to the 21st century instead of the last half of the 19th century. This is going to happen. We're just trying to make it happen sooner. There's this problem, which is that the model that we have for educating kids, it is a mass production model. It's a factory model. It doesn't provide an individualized experience to kind of anybody. Every 45 minutes, kids switch to a different subject and they open a textbook and they read the next chapter, and at the end of the week, they take a quiz. That experience is teaching kids how to think like computers, and that's not going to be very valuable when these kids actually grow up to be adults. If you're trying to fundamentally transform the education experience, that is not something that you can just kind of whiteboard with a bunch of research and a bunch of smart people in a room somewhere. You have to learn what that model looks like. For us, that meant immediately, almost from starting the company, opening a school. And then we opened 3 more schools, and then we opened 3 more schools, and now we're opening 2 more schools that are focused on personalized education. Each child defines their own experience to learn in a way that feels natural, takes advantage of their curiosity, and that doesn't try and corral them to learn this thing right now in this way. And that's where technology plays a foundational role versus a superficial role. There are 2 tools that fundamentally enable personalization in our schools. One tool is called the portrait. So this is a representation of, all the things that are important about each child that different people can add to for curating a day-to-day education experience that's going to meet them where they are. That maps to a second tool, which we call the playlist, which is the kind of scaffold for each child's day. It's a to-do calendar. It allows each child to decide, what order they do things, or they can decide what's on that playlist as they get older. It's allowing a child to have agency. None of us like being told what we need to do, when, where, how, with whom. There's nothing that's more demotivating than that. And if you're not motivated, you don't actually learn. There's no way to force a kid to learn. They have to actually go along with a certain experience. They have to actually think. Essa escola do vídeo se chama OutSchool, uma escola da Califórnia, foi fundada por profissionais do Facebook, que na verdade eles estavam indignados ou questionando o modelo tradicional de ensino e resolveram construir uma escola com uma proposta de aprendizado mais personalizada e invertendo, com foco no aluno. Então foi um laboratório, ela nasceu acho que 7 ou 8 anos atrás e, como o vídeo comenta, ela já tem centenas de escolas espalhadas pelos Estados Unidos, mas é um laboratório, é ainda um aprendizado, é uma escola que traz um método personalizado, uma proposta inovadora
respeitando currículos oficiais, respeitando os padrões esperados pelas normas, mas ele propõe uma experiência de aprendizado personalizada e inovadora. Aqui é uma outra escola chamada Think Global School. Essa escola tem uma proposta já menos tecnológica, mas no mesmo sentido da inovação, ela tem um foco absoluto em experiência do aluno. Ela cria um programa de 3 anos, onde o aluno viaja por diversas localidades pelo mundo inteiro, entendendo a cultura daquele local e trazendo o aprendizado acadêmico aliado a uma vivência de experiência daquela sociedade. Então, ele tem todo o currículo acadêmico exigido, mas eles constroem proposta de grade educacional, uma grade aliada a uma experiência de construção de um novo cidadão, um cidadão com visão global e um cidadão que entende as diversas particularidades das sociedades do mundo, das comunidades do mundo, e consegue construir uma vivência mais ampla, mais diferenciada. Surpreendentemente, os custos são comparados aos custos de uma escola tradicional, né, de alto padrão, obviamente, mas ela não é extremamente seletiva. Ela, na verdade, ela propõe um formato de aprendizado mais inovador e com foco na experiência desse aluno. Bem, era isso que eu queria passar para vocês hoje. O que o mundo digital nos desafia é de criar uma nova realidade, criar um novo futuro, né? Então, como educadores, como atuantes no mundo educacional, a gente tem um desafio dobrado, não só de entender esse novo mundo, de viver esse mundo hoje, mas preparar o profissional do futuro. Então, esse é o nosso desafio, é o que eu queria compartilhar com vocês. Obrigado. Obrigado, Pedro, pelas suas palavras, pelas suas reflexões. Você nos trouxe vários dados aqui, vários contextos que enriquecem a nossa reflexão e que levantam também vários questionamentos, né? Algumas angústias, algumas oportunidades, algumas esperanças, mas nós temos aqui várias perguntas aí dos nossos participantes que nós vamos passar para você para fazer o nosso debate. Eu vou convidar agora o nosso amigo aqui, Juliano, a tecer seus comentários, fazer alguns complementos e a interagir aqui com você. E, na sequência, eu faço o mesmo e nós passamos para as perguntas. Tá ok? Juliano, por favor. Primeiramente, bom dia a todos, né, que estão nos assistindo, o pessoal aqui da mesa. Bom, primeiramente, gostaria de colocar a situação de muitos ainda se abismam com essa situação, a metodologia ativa, né? O professor deixar de ser o centro da educação e passar o aluno a ser esse novo protagonista, né? Mas isso é interessante, necessário e inclusive orgânico. Se você pega a criança chegando no colégio, é muito mais natural a ela dar a oportunidade da escolha, aquilo que ela pretende aprender, estudar e explorar, tendo um professor bom como direcionador dessa situação, logicamente, para que você não saia de uma condição onde você realmente tem aprendizado. Mas é interessante que para ela é natural isso, né? Para a gente é esquisito, porque nós fomos criados dentro de um outro contexto. Mas para eles é muito interessante, muito mais chamativo. E então eu concordo com absolutamente esse ponto de que a criança, ao ver que tem essa possibilidade dentro do ambiente de ensino, ela fica muito mais eufórica, inclusive com a própria possibilidade da educação. Ela vem de uma forma muito mais bacana. E a adoção de tecnologia para essa condição, ela auxilia de forma exponencial, exatamente por essa coleta de informação e você conseguir mapear o que você pode fazer. Logicamente, você nunca vai deixar de direcionar, porque você tem um conteúdo mais ou menos a cumprir. Mas as competências são muito mais importantes do que, muitas vezes, o próprio conteúdo. Até mesmo porque o conteúdo em 5 anos vai mudar, porque nós estamos numa velocidade muito grande de inovação.
mas a competência que ela gerou naquela descoberta, naquele fator, naquela forma de interagir com seus colegas, com a tecnologia, com o ambiente, seja dentro ou fora da sala de aula, permitem ela uma capacidade muito superior dentro do conteúdo de trabalho como membro produtivo da sociedade. Achei fantástico os dados, vai ao encontro de coisas que eu acredito, como professor também, e acredito também que nós, como grupo, temos e devemos ter a preocupação, colégios, logicamente, mais bem aparelhados, eles tendem a proporcionar melhor esse tipo de acesso. Mas nós temos essa preocupação de levar não só para aqueles que estão bem aparelhados, mas a várias crianças que não têm oportunidade disso. E esse alinhamento entre as nossas redes, né, de colégio, a parte social, a parte privada, é essencial. Esse compartilhamento dessa tecnologia, dessa forma de pensar, é necessária, realmente substancial para que nós possamos continuar tendo o ensino que nós temos reconhecido. Obrigado, Juliano, pelos comentários. Eu vou seguir também nessa caminhada de reflexão, né? Pedro, a sua fala me trouxe muita esperança de um lado, mas algumas angústias de outro lado também, algumas preocupações como educador, né, como professor também, pensando nas nossas crianças, nos nossos filhos e nas nossas filhas. Eu acho que uma primeira preocupação é entender a pressão que essas crianças sofrem nos dias de hoje, que é uma pressão diferente que nós sofremos, que a nossa geração sofreu, né, quando éramos estudantes, né? Eu me lembro, talvez o Juliano seja mais novo, eu não sei se ele passou por isso, mas com certeza o Pedro talvez tenha passado por curso de datilografia, por exemplo. Né? Aqui tive a oportunidade, sim, a STFG, Cedilha, JHLK, enfim. Eu lembro que no meu ensino médio, ainda não se chamava assim, se chamava segundo grau, e você terminava o segundo grau, você podia escolher entre o científico ou o técnico. Né? Se você escolhesse o curso técnico, muitas vezes você já saía para um mercado de trabalho que te acolhia, você já tinha uma caminhada inicial, né? Você já tinha ali uma construção da sua vida. Se você tivesse o curso de datilografia, por exemplo, aí você estava bem cotado, bem empregado. Se você tivesse aqui em Brasília um curso de taquigrafia, que é muito utilizado em algumas repartições, aquela escrita rápida, né, de discursos, você era muito bem cotado. E hoje o nosso jovem, ele não encontra esse cenário. É um cenário muito mais complexo, muito mais competitivo, né, onde ele é inundado por situações. Você termina um ensino médio hoje, talvez com todo o cuidado possível, a gente pode dizer que ele não está preparado para o mercado de trabalho. Ele vai se encaminhar para uma graduação. Ele termina uma graduação, muitas vezes ele também não está preparado para o mercado de trabalho. Alguns indicadores apontam que um percentual alto de formandos demoram até 2 anos para ingressarem no mercado de trabalho e muitas vezes mudam de profissão porque não conseguem. Uma alternativa a isso, muitas vezes, é buscar uma pós-graduação lato sensu, e aí quase a totalidade busca isso. Só que a totalidade também cria uma situação que não cria diferencial. Lato sensu não é mais diferencial. E muitas vezes você incorre no mestrado, né, no doutorado, no pós-doutorado. Você precisa dominar muito bem o português, mas também tem que falar o inglês, o espanhol, o mandarim, a China, mercado emergente. Né? Você tem que ser sinérgico, proativo, líder, trabalhar em equipe. E fazendo isso tudo ainda você não tem certeza que vai dar certo. É uma caminhada bem complexa. É uma caminhada bem complexa. Né? E aí você vê alguns dados que são publicados, por exemplo, o IPEA publicou um relatório agora em março, dizendo que até 2030, até 2026, cerca de 30 milhões de empregos no Brasil estarão em risco em função da automação. Esse mesmo relatório coloca que até 2030, várias profissões que nós conhecemos hoje, como medicina, direito, engenharia de software, poderão, economia, né? Enfim, poderão ou não existir, ou existir em um formato muito diferente que nós temos hoje. Né? E nesse cenário todo, que é o cenário de preocupação, assim, aí uma opinião pessoal minha, eu ainda percebo muitas escolas a nível de Brasil, principalmente na educação pública, que patinam na questão da tecnologia. Né?
patinam no sentido que, apesar de existir investimento, o censo educacional coloca que 60% das escolas públicas têm uma estrutura de TI que permitiria ela realizar mais do que ela realiza, né? A gente percebe que, apesar de existir o investimento, como você bem colocou, o investimento muitas vezes não se traduz em resultado. Não se traduz em resultado acadêmico, em resultado dentro da dimensão de ensino-aprendizagem, no resultado da formação do aluno, naquilo que ele precisa ter para não sofrer esse risco que nós temos aí em 2026. Né? Pensando nisso, Pedro, quais são as possíveis saídas para essa questão? Por que nós temos, a nível de Brasil, porque quando eu vejo uma escola que tem uma estrutura, uma escola que tem recurso, a gente percebe alguns encaminhamentos. Mas o que acontece com as escolas que têm algum investimento e não avançam? Quais são as possíveis saídas que você percebe nessa sua trajetória aí profissional para essas escolas, para ajudar esse público que tem aí um cenário difícil pela frente, né? Complexo também? Interessante sua fala, Leonardo, e a fala do Juliano. Eu acho que essa angústia, como você colocou, ela é uma angústia em um sentido até saudável, porque nos provoca a vontade de mudar, nos provoca uma vontade de entender que o mundo está mudando e que eu preciso me aproximar, me conectar com esse mundo e trazer essa realidade para dentro da sala de aula. Como você bem colocou, né, e a gente viu um pouquinho dos números, o número de anos de aprendizado ele não é mais a variável determinante na construção do profissional do futuro, né? O que a gente percebe é que essa nova economia ela está muito mais baseada em novas competências, em elementos da formação do ser humano menos técnicos, menos específicos daquele currículo tradicional, e é uma construção de competências técnicas e competências socioemocionais. Mas essas competências socioemocionais ganham um enorme destaque nessa nova sociedade, e as competências técnicas elas são novas competências técnicas. Aprender a fazer a integral eu engenheiro, né? Então aprendi a integral, matriz, as derivadas na escola de engenharia, e eu percebo que hoje qualquer ferramenta de engenharia ela resolve esses elementos com toda facilidade. Um engenheiro hoje é desafiado a entender de forma muito mais ampla a construção daquele projeto, daquele elemento dele, usando os elementos dessa tecnologias digitais, como o uso de ferramentas estatísticas para compor dados técnicos dentro de um projeto com dados externos àquele projeto para perceber previsibilidade de falha em máquinas. Então, existe uma mudança muito grande do perfil técnico, né? E olhando para tecnologias, para competências novas, o estatístico, o cientista de dados, o que a gente brinca do youtuber, que é uma profissão que não existia até uns anos atrás, e hoje são profissionais que atuam na nossa sociedade, que tem uma relevância, tudo bem, são jovens que se colocam nessa posição, mas eles desafiam um paradigma de um modelo tradicional e criam espaços novos, seja por competências socioemocionais, seja por competências técnicas, ou uma composição dessas competências para se inserir no mercado de trabalho e se colocar e ter uma visão de futuro. Isso não mais associado ao número de anos em vida escolar e em vida acadêmica, mas olhando para essa nova realidade da sociedade e focando no desenvolvimento desses dois pilares, competências socioemocionais e novas competências técnicas dessa nova economia digital.
Esse, para mim, é o pilar fundamental que a gente, nós como profissionais da vida acadêmica, profissionais do ensino, a gente precisa entender e questionar o nosso currículo. O quanto que o nosso currículo está adequado à construção dessas competências nos jovens. Será que eu estou conseguindo, então, desenvolver esses dois pilares? Como eu posso adequar e como eu posso buscar, seja na sala de aula, seja revisando o currículo, para que ele reflita melhor essa mudança na sociedade? Pedro, acho que não só a questão do currículo, mas como você colocou no início da apresentação, o próprio mindset, ele tem que estar voltado para essa condição. Dei uma vez um treinamento para o pessoal da Prefeitura de Curitiba, na utilização de luzes ativas e tal, e era muito preocupante para eles, como é que eu vou utilizar a tecnologia? A tecnologia não é tão complexa de você aprender, é mais você entender como você vai interagir entre você, a tecnologia, e o aluno. Como é que você vai trazer isso para dentro da sala de aula. E esse era o mais curioso, né? Essa alteração do como eles interagem ou mexem, utilizam a tecnologia. Até tem uma pergunta interessante vinda, né, do pessoal que está participando, exatamente sobre isso, que alguns professores se sentem despreparados para fazer uso de tecnologia, porque os alunos parecem ser mais fluentes, eles são, querendo ou não, nativos digitais, nós não, né? Nós somos os estrangeiros dentro dessa terra. E como é que isso pode ser feito? É necessário você treinar, dar dentro dos cursos de pedagogia, alguma matéria, alguma linha de estudo só voltada à tecnologia específica? Como é que você vê isso? Eu acho que, Juliana, eu acho que é inegável que a tecnologia ela é uma parte hoje integrante da nossa sociedade e ela precisa estar no nosso currículo acadêmico. Mas, de novo, o nosso foco acadêmico nunca pode ser a tecnologia em si. A gente está construindo seres humanos. Então, nosso foco é a construção de valores, nosso foco é a construção de um profissional do futuro, que conhece tecnologia, sabe utilizá-las no momento adequado. Como você bem colocou, o educador ele é desafiado, ele é questionado. Como assim você não conhece essa nova tecnologia? Existe, sim, uma pressão para que o educador se atualize, se adeque, mas ele não precisa se colocar com uma expectativa de conhecer melhor do que o aluno todas as tecnologias disponíveis, porque isso não vai acontecer. Né? A gente sabe que os jovens eles têm um interesse, uma facilidade de busca de aprendizado desse mundo tecnológico muito maior do que a gente... E a gente não vai conseguir acompanhar toda a evolução tecnológica, mas a gente precisa se abrir para isso. A gente precisa se desafiar. Eu coloco que eu não preciso colocar a tecnologia em sala de aula para ser utilizada, para mostrar que eu conheço. Não preciso ser sempre eu, educador, professor, a passar aquele conhecimento, a comunicar, a integrar aquela tecnologia no aprendizado, mas eu preciso abrir as portas, eu preciso me conectar com elas. Então, muitas vezes, trazer uma parceiro, uma startup que tem uma ferramenta, que tem um elemento ferramental tecnológico, inovador, que pode ser utilizado em sala de aula para que o educador atinja seu objetivo. Então, eu acho que uma peça fundamental dessa evolução e dessa atualização é se abrir ao ecossistema. Então, conhecer quais são as inovações tecnológicas, as inovações do mundo da tecnologia da educação que estão acontecendo nas startups, que acontecem com os jovens que se aventuram a transformar essas ferramentas e trazê-las para dentro de sala de aula, trazer para as escolas, inserir e testar, e daí, conectando um pouco do que você colocou, né, aí entra um pouco do mindset digital como instituição de ensino e como educador.
eu tenho que aprender que os recursos mudam, os recursos estão mudando e amanhã vai aparecer um recurso novo. Então, como eu lido com essa facilidade, essa realidade do recurso de aprendizado mudar a cada dia? Eu tenho que aprender aquele mecanismo da inovação, do teste-falha. Deixa eu testar um modelo novo, deixa eu testar um método de ensino novo, uma ferramenta nova, uma tecnologia nova. Então, eu trago uma startup, eu trago um parceiro, eu trago uma tecnologia. Essas empresas, pequenas empresas, elas têm uma facilidade enorme no desenvolvimento da tecnologia, no desenvolvimento da inovação, e tem todo o interesse em se conectar com o educador, que, na verdade, conhece o aluno, que quem é a peça fundamental ali, que está próxima do aluno, da vivência e aprendizado. Então, essa parceria é muito saudável. Eu acho que é o que eu recomendo como primeiro passo: entender esse ecossistema, se conectar com o ecossistema e trazer esse ecossistema para dentro da sala de aula, para dentro da vida acadêmica, e começar a testar novos modelos que vão te oferecer a atualização, a inovação tecnológica e também uma nova ferramenta de aprendizado, sem perder o foco no objetivo principal, que é a construção do aprendizado daquele aluno, que o professor continua sendo fundamental. Pedro, nós temos vários professores assistindo a esse momento, né, em várias escolas, mais de 169 pontos, e com pontos com muitos professores reunidos. Eles estão nos enviando perguntas a respeito do seu tema, e eu vou fazer algumas leituras de algumas perguntas para verificar se a gente pode interagir com esses professores. Bem, tem duas perguntas que são próximas, né? Como funciona a gestão escolar por blockchain? E ainda faz sentido usar LMS com tamanha quantidade de ferramentas tecnológicas disponíveis? Legal. Eu acho o tema do blockchain realmente é um tema desafiador. Na verdade, o uso de blockchain no ambiente acadêmico, no ambiente educacional, ele ainda é embrionário, mas ele começa a ser discutido e começa a ser provocado. Existe uma visão de evolução do modelo de aprendizado, onde a gente passou um pouquinho nessa discussão, pelo aprendizado a qualquer hora, em qualquer lugar. Esse aprendizado ele exige uma interligação de elementos de dentro de sala de aula e de fora de sala de aula para construir a sua jornada de ensino, a sua jornada de vivência acadêmica, de aprendizado. Muitas vezes, as instituições de ensino vão começar a se perceber, e algumas com quem eu converso, com quem eu trabalho, já estão se voltando para isso, elas percebem que elas têm a possibilidade, isso muito no mundo superior, no ensino superior, elas percebem que o aprendizado daquela grade curricular de jornada de 4, 5 anos para ganhar um diploma, ela começa a ser vista de forma diferente pelo mercado. O mercado hoje valoriza aquele diploma, mas ele também valoriza o pequeno desenvolvimento técnico, de pequena evolução mais específica, mais voltada para a necessidade de um momento e de uma empresa. Então, essa micrograduação, né, que eles chamam de nanodegrees, começa a se estabelecer como começa a se colocar como uma oportunidade de um método, um modelo alternativo de consumo de serviço educacional, e algumas instituições se adaptam para esse modelo. Quando a gente fala em nanodegree, você tem, na verdade, a possibilidade de quebrar a sua graduação em fragmentos, em elementos que vão formar um currículo mais diversificado e possivelmente fluido, possivelmente flexível. Então, no momento em que eu transformo esse elemento em um elemento menor, reconhecido pelo mercado, pelas empresas, não necessariamente reconhecido como graduação
pelas normas, mas a gente enxerga que o mercado reconhece e valoriza isso, então aquele profissional ele busca essa flexibilização. E essa flexibilização ela pode acontecer dentro de uma instituição ou de uma cadeia de instituições que se reconhecem e se complementam entre si. Então, aí nasce o blockchain aliado, fortalecendo o modelo de nanodegrees. Né? Então, as instituições elas reconhecem que você tem determinada competência ou passou por determinado aprendizado, então te habilita uma variedade de opções ou de novas oportunidades de aprendizado. Aí você vai construindo esses fragmentos de aprendizado e de construção da sua formação, não restrita a uma instituição, mas construída por uma malha de instituições que não é mais necessariamente validado por um carimbo de MEC, mas é validado entre elas e pelo mercado como conhecimento válido e conhecimento que, de fato, constrói aquelas competências que se propõem. Então, o blockchain ele vem a validar, a construir uma interligação que se reconheça e que o mercado reconhece e valida para a construção da experiência profissional. E o LMS ainda faz sentido nos dias de hoje? O LMS, na verdade, é uma peça fundamental. A gente está falando, quando a gente fala em aprendizado a qualquer hora e qualquer lugar, ele necessariamente vai passar pelas ferramentas e soluções de LMS. Agora, sempre se transformando e se atualizando. Os recursos de ensino à distância, de consumo de conteúdo educacional à distância, ele se torna fundamental nessa nova realidade. Eu acho que o LMS em si ele é peça-chave dessa nova realidade, dessa nova economia. Ele precisa ser, na verdade, desafiado a utilizar todos os elementos e todos os recursos tecnológicos existentes para se incorporar e oferecer a melhor experiência de aprendizado possível. O foco não é mais a tecnologia, o foco é a experiência do aluno ao consumir aquele aprendizado, ao consumir aquele curso, ao consumir aquele módulo, ao consumir aquela aula. Então, quanto melhor a experiência do aluno, mais chance do aprendizado ser satisfatório e daquela ferramenta ser bem aceita. Como eu coloquei, se a experiência não for boa, não adianta, ele vai trocar. A facilidade de troca de recurso hoje é muito grande. Então, ele vai procurar o YouTube em lugar do seu LMS se a experiência não for boa. Esse é o ponto. Pedro, você nos mostrou alguns exemplos de colégios que já estão utilizando um aprendizado personalizado. Temos até uma pergunta aqui vindo do pessoal nos assistindo. Nós temos aqui já no Brasil alguma instituição que está andando a passos largos com essa condição de personalização de ensino, tanto na aceleração quanto na adaptação, de acordo com as características pessoais de cada aluno? Olha, a personalização do ensino, ela acontece de duas formas, né? Ela pode acontecer alavancada por tecnologia ou com menor uso de tecnologia, mas trazendo um modelo um modelo acadêmico, uma forma da escola lidar com aquela experiência de aprendizado. Naturalmente, ele ganha escala e ele se torna mais acessível com o uso da tecnologia. Então, na verdade, a personalização ela sempre foi um anseio do mundo acadêmico. Os professores aqui presentes conhecem mais do que eu como essa vontade em entender individualmente o meu aluno e construir uma grade, construir um processo de aprendizado para ele individualizado, sempre foi um anseio, uma vontade das instituições e dos docentes. Mas a tecnologia ela vem por habilitar, construir os recursos para que isso aconteça com maior facilidade, com o uso de informações
muitas vezes imperceptíveis pela análise do docente, pela análise em sala de aula, e trazer a possibilidade de crescer, de trazer escala para essa personalização, para esse recurso. Então, a tecnologia ela habilita e dá a escalabilidade a essa tendência. Existem, sim, escolas ensaiando esse modelo, não existe ainda uma referência, é muito difícil dizer ou citar uma referência nesse modelo no Brasil, mas eu conheço algumas instituições que já têm modelos de aprendizado, não necessariamente no ensino médio, mas algumas em segmentos como cursos preparatórios, ou algumas vezes no ensino superior, que estão investindo significativamente na construção de ferramental e incorporação dessa tecnologia no currículo e no método acadêmico. De novo, não é ainda algo consolidado, ainda, eu diria, é uma tendência que está em investimento, em exploração intensa nesse momento, tá? Mas em ampla exploração. Muitas instituições estão buscando, investindo, pesquisando e fazendo laboratórios para incorporar essa tendência no seu dia a dia. Pedro, nosso tempo está quase no fim, né? Nós temos várias perguntas ainda. Eu vou pedir a gentileza, sendo possível, para que você possa respondê-las com um breve áudio depois desse momento, né? E antes de fechar, chegou uma pergunta aqui na nossa tela de retorno, que eu acho que é uma pergunta, você vai ter pouco tempo para responder, ela é forte, mas eu acho que ela é importante para esse nosso cenário. Quem se responsabilizará pelos seres humanos que não acompanham a mudança automatizada da indústria? E eu poderia estender da indústria, da educação, da vida social, enfim, desse cenário que nós estamos. Como é que você pensa isso? Esse é um tema muito relevante, Leonardo. Na verdade, é um tema que tem sido debatido em todos os anos do encontro do World Economic Forum, porque ele tem mudado intensamente o cenário econômico dos países desenvolvidos. Os países desenvolvidos, pelo desenvolvimento, pelo avanço tecnológico, eles trouxeram essa tendência mais cedo do que nós para a sua realidade, e hoje a gente enxerga países como Estados Unidos, a China, como eu citei, e muitos mercados europeus, já com um índice de automação, robotização no mercado de trabalho muito elevado. Eu já vivenciei situações aqui no Brasil e alguns casos lá fora, em que o índice de automação em uma indústria, em um segmento, era da ordem de 40%, algumas vezes até mais. Em áreas da empresa, em áreas daquele mercado, aquele índice podia ser até superior. Essa é uma discussão que, na verdade, provoca um reposicionamento tanto governamental quanto empresarial. As empresas começam a entender que ela não pode abrir mão do profissional pela automação e robotização, porque existem outras competências que ele detém, como relacionamentos, capacidades de solução de problemas complexos, que muitas vezes não eram exploradas e passam a ser relevantes. Então, existe um movimento nesses órgãos, tanto governamentais como empresas, de requalificação, chamado reskilling, para reposicionar aquele profissional em novas funções. Então, existe uma discussão de descobrir quais são as funções, quais são as competências que podem ser atribuídas ou formadas naquele profissional para que ele possa desempenhar essa nova função. É um exercício árduo, é um trabalho intenso, mas que tem sido feito com muita seriedade pela preocupação com o número de profissionais que estão sendo, então, estão tendo seu trabalho tradicional substituído por novas ferramentas, novas tecnologias. Obrigado, Pedro, pelas palavras, pela
esperança e pela angústia também. Pessoal, então, só reforçando, todas as perguntas nós passaremos para o Pedro, ele vai responder em pequenos áudios e depois nós disponibilizaremos essas respostas na nossa plataforma, no nosso repositório. Teremos um pequeno intervalo agora de 15 minutos, para vocês descansarem um pouco também, levantarem. Na sequência, nós iremos receber professores que, no primeiro bloco, irão falar sobre aprendizagem colaborativa, metodologias ativas e robótica. Ok? Fiquem aí e nos encontramos daqui a pouquinho. Um grande abraço para todos.